Então, nós vamos dar continuidade, nossa roda de conversa ainda não terminou, ainda nós temos a segunda roda de conversa, nós já temos, né, aqui presentes conosco os professores que estarão conosco nessa manhã, mas antes de passar a fala para eles, eu queria só frisar novamente aos participantes, aos alunos, aos professores que estão aqui, que já foi inserido o link, né, de frequência, você já pode estar colocando suas informações, porque é através dessas informações que nós vamos recolher esses dados para que no final da nossa programação do dia de hoje nós realizarmos o sorteio. E o que vai ser esse sorteio, Natana? Né? Então, nós vamos estar trazendo uma camisa oficial do nosso projeto, né, do Clube de Educação Ambiental, mais um kit também com squeeze, bloco de notas, agenda, caneta, corretivo, pendrive, né, o portista. Então, são elementos que todo aluno gosta e necessita ter. Então, esses são os itens do sorteio dessa manhã da nossa programação, ok? Então, agora, né, nós vamos dar continuidade à segunda roda de conversa, né? Nós vamos passar agora para o segundo momento das nossas explanações, e aí nós temos o prazer de ouvir e aprender com esses dois grandes e queridos mestres, né, que é a professora doutora Aldenisa Cardoso de Lima, que ela é doutora em Biotecnologia e Biodiversidade pela rede Bionorte. Ela tem experiências na área de atuação, conservação e uso de biodiversidade. Atualmente ela é professora, né, do curso de Biologia e Ciências Naturais no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas, a qual eu fui egressa, onde ela é responsável pela disciplina, né, de práticas de ensino de ciências e educação ambiental. Ela participa também como coordenadora de educação ambiental do programa de extensão de manejo comunitário de quelônios por comunidades ribeirinhas amazônicas, o programa Pé de Picha, que, meu Deus, esse programa é maravilhoso, eu já conheci, ele tem, né, assim, agregado e muito na vida de todos os participantes, colaboradores e alunos que estão inseridos ali. Ela também é coordenadora do projeto Clube de Ciências da UFAM, tem experiência na área de ciências ambientais, com ênfase em gestão ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Criação e manejo de animais silvestres, que são os quelônios, conservação de quelônios por comunidades ribeirinhas, educação ambiental e ensino de ciências. Então, nessa manhã, ela vai estar conosco juntamente com o professor doutor Saulo. Saulo vai estar conosco, professor. Está aqui. Muito obrigada, professor. Então, nessa segunda roda de conversa, nós vamos ter esses dois grandes mestres compartilhando seus saberes, essa experiência que eles têm, né, para conosco. O professor Saulo Seifert Santos, ele é doutor pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né, a UniOeste. Ele tem experiência na área de educação, com ênfase em educação em ciências, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Divulgação científica, aprendizagem significativa, analogias e metáforas, modelos mentais, ensino de zoologia, discurso expositivo e educação em espaços não formais. Trabalha atualmente na área de ensino de ciências do Departamento de Biologia do Instituto de Ciências Biológicas, da nossa querida Universidade Federal do Amazonas, a nossa UFAM, e também ele é membro da Associação Brasileira de Cristão na Ciência, ABC, e líder do grupo de estudos em Manaus, né, como vice do GPCEM, a qual também eu faço parte. Então, nós agradecemos de antemão. Eu acredito que todos os alunos que estão aqui presentes não vão se arrepender, né, de estar se doando nessas horas, que são poucas horas que vamos passar aqui, mas que vão agregar e muito em seu conhecimento. Eu passo, então, a fala para a professora Aldenisa e para o professor Saulo, e já estamos ansiosos para ouvi-los. Obrigada. Uai, que apresentação bem grande, né? Eu vou começar fazendo uma fala rápida aqui, representando eu e a Aldenisa. A gente quer agradecer a coordenação do evento, os professores José Cavalcante,
a professora Ana Lúcia, que estão fazendo essa iniciativa maravilhosa do Clube de Educação Ambiental. Agradeço o convite na pessoa da Natana, que aqui nos apresentou. Muito obrigado. E também toda a equipe e o suporte técnico que está fazendo esse trabalho maravilhoso de poder estar aqui nos mediando. E parabenizar a palestra anterior à minha, a professora Bruna Couto, que ideias maravilhosas ela apresentou, né? Professora Aldenisa, não sei se ela concorda, eu poderia começar com os slides, e aí, depois a senhora, ou como a senhora gostaria que fizéssemos? Sim, por mim tudo bem, pode começar e depois eu dou a sequência. Obrigada, então. Eu pediria aqui o suporte técnico para poder botar os nossos slides. Se não puder, eu posso botar aqui também. A pessoa é rápido, né? Então, queridos que estão participando hoje, eu agradeço a presença de vocês, agradeço também aos professores que estão agora conosco, né, assistindo essa pequena conversa sobre educação ambiental, que é um tema tão grande, é um tema realmente desafiador. Ninguém, até mesmo que tenha o seu mestrado, seu doutorado em meio ambiente, é uma pessoa que se sente confortável em falar sobre meio ambiente por si. Por quê? Porque é muito grande, é muito dinâmico e ela interage com várias áreas do conhecimento com muita facilidade. E isso nos traz uma incomodação sobre o que nós falamos, o que nós dizemos, se realmente nós sabemos, né? E hoje o nosso tema vai ser justamente para instigar isso. Concepções ambientais. Que negócio é esse? E ensino de educação ambiental. Como é que a gente vai poder interagir com isso, né? Então, primeiramente, eu trago aqui para vocês a ideia de concepção. A ideia de concepção, pessoal, e aqui eu já inicio dizendo que a minha parte vai ser uma parte mais conceitual para estar conversando com vocês, ela é justamente aonde ocorrem as ideias. E toda ideia, ela tem o seu tempo e o seu espaço, ou o seu ambiente, como queira. Nenhuma concepção, ela é espontânea por si. Ela só existe quando ela é criada, quando ela é despertada. Tanto que concepção vem de conceber. E a ideia de conceber, ela é muito usual. É a ideia de nascer, é a ideia de dar à luz. E quando a gente pensa em dar à luz, gerar uma concepção, a gente pensa nas condições. Se você for pensar aí na nossa condição materna, o papai, a mamãe, o ventre materno, o desenvolvimento até nascer. Então, uma concepção, ela tem uma gênese, ela precisa de condições e ela se desenvolve para ocorrer. Nesse sentido, eu coloco aqui esse slide sobre a pessoa, como é que ela tem uma concepção, né? E é lógico que a gente vai botar aqui 3 pontos importantes. Primeiro, é a posição da humanidade. Ela é um ser humano. E como um ser, ela é uma pessoa capaz de pensar, sentir emoções, sensações, e ela tem vontades. Isso parece que é muito redundante, mas não é redundante, pessoal, porque muitas das vezes nós só focamos na razão, outros momentos nós só focamos na emoção, no sentimento, e outros momentos só se foca na vontade. O ser humano tem os 3. E o respeito a essas 3 esferas da humanidade é importantíssimo para poder perceber por que pessoas preferem e constroem uma concepção do que outras concepções. O eu, que é a pessoa que sente, ela vai justamente ter uma consciência. E essa consciência, ela só ocorre em estar no mundo. E aqui entra uma situação bem interessante. Uma consciência, a gente poderia aqui saudar o nosso educador Paulo Freire, que trabalha muito com a ideia de conscientização, que está muito relacionado a pessoa ser sensível ao seu momento histórico, às coisas que acontecem, e ela tomar um protagonismo de pensar e agir sobre, ler o mundo, lendo a si mesmo, lendo a palavra,
lendo tudo que está na sua volta, né? Essa ideia de consciência estar no mundo está ligada ao eu, e as condições que ela vive vai dizer que concepção ela vai optar. Se é uma pessoa que nasce numa comunidade indígena, ela tem um mundo indígena, a floresta, todas as convivências. Se é um eu que se desenvolve em uma comunidade ribeirinha, ela vai ter ali um misto de mitos, lendas, florestas, uma cultura ligada a isso. Eu pediria que voltasse, se for possível. Nesse sentido, você vai colocar justamente que essa ideia de você estar ali presente vai dar as condições de você pensar algo desta forma, a partir deste ponto de vista histórico, desta posição social, deste grupo que você convive. Tem pessoas que dizem, eu não entendo porque aquela pessoa não muda de ideia. Uma das situações que ela não muda é que a consciência dela está arraigada a um estar no mundo aonde ela se desenvolveu. E arrancar aquilo é como se fosse mais ou menos arrancar sua própria identidade. E isso é importante para a gente entender como nascem essas ideias. E por terceiro, a vivência. Toda pessoa ela vive em uma cultura. E cultura ela vem justamente da ideia do cultivo, das plantações. Você planta, rega, desenvolve e colhe. A cultura, ela não nasce de um dia para o outro, ela é desenvolvida. E dentro da cultura, em uma determinada perspectiva, em um determinado recorte, ela vai gerar uma visão de mundo. Aquele sujeito que é um ser humano, que tem uma consciência, que está no mundo, está numa cultura. E dentro dessa cultura, ela gera a sua visão de mundo. Eu até brinco assim, como é que você sabe que você está vivendo dentro de uma cultura? É que você não percebe ela. Você acha que aquilo é natural ser assim, mas não é. Tem uma fala do Papa João Paulo II que fala da seguinte maneira, não, perdão, é do Ratzinger. O que é estar imerso numa cultura? É muito simples, é como um peixe que está dentro de um aquário. Ele está tão acostumado ao aquário que não percebe que está no aquário. O aquário é o mundo. Essa é a visão de mundo. A visão de mundo é aquela visão reduzida dentro de uma cultura. Se esse peixinho for colocado no rio ou no oceano, vai ver que o mundo é muito grande. Então, a cultura, ela dá uma perspectiva do mundo. Aonde focar? Por isso que quando a gente diz sobre floresta para um indígena, a sua concepção é uma coisa. Quando a gente fala para um ribeirinho, é outra. E quando a gente fala para uma pessoa que mora na zona urbana, seja ela da periferia, seja ela da classe média, seja ela de grupos de elite, que a gente chamaria, ela vai ter outra visão, porque ela está imersa numa outra cultura, mesmo que viva na mesma região. E é nesse sentido que nós falamos, não existe uma concepção de Amazônia, existem concepções de Amazônia, ou até mesmo Amazônias, no plural. Por quê? Porque eu só posso ver o contexto ambiental e o que eu penso sobre esse contexto ambiental a partir de uma lente cultural. A lente cultural que você está usando, ela pode ser hegemônica, ela pode ser utilizada pelas pessoas que convivem com você. Mas no momento que você sai para pessoas que têm outras experiências culturais, ela vai mudar. E aí você vai perceber que não é tão normal assim. E aí você vai perceber em que aquário você está residindo agora. Por favor, pode passar para o próximo slide. Então, aqui eu trago para vocês esse desenvolvimento das culturas, as condições para a gente pensar o meio ambiente. Primeiramente, nós vivemos como seres humanos em uma sociedade, que é uma civilização, onde nós percebemos uma certa ordenação do mundo. O mundo ele é ordenado, ele tem um fim, ele tem uns meios, ele tem uma direção. A civilização é isso, é quando você tem uma lente macrocultural que várias sociedades aceitam, né? E dentro dela nós temos uma sociedade.
E nessa sociedade que nós convivemos, a primeira lente é que ela é ocidental. Como uma sociedade ocidental, nós aceitamos determinados tipos de limites da nossa lente, que eu vou estar explorando no próximo slide. Mas um primeiro limite que eu gostaria de colocar é que numa sociedade ocidental, ela é muito grande. Mas nós convivemos numa civilização, uma sociedade ocidental latino-americana. Nós vivemos no continente americano, que se fala, que se produz cultura a partir de um idioma latino. Nós somos, por exemplo, luso-brasileiros, a nossa linguagem é portuguesa, né? Brasileiros, mas falamos português. Os nossos vizinhos falam espanhol. E as estruturas culturais urbanas, especialmente, estão ligados a essa cultura ocidental, luso-americana, no nosso caso, portuguesa. E brasileira, depois desses anos aí de produção, especificamente do Brasil. E nós podemos fazer, a grosso modo, muito grosso mesmo, alguns paradigmas culturais que nós encontramos quando nós falamos sobre ambiente. Aquelas concepções que nascem do ambiente urbano, que são as grandes cidades, onde as pessoas não produzem necessariamente o seu alimento, que é uma prática fundamental cultural. A sua alimentação, as suas estruturas têm a ver com aquele espaço. Por exemplo, nós comemos farinha, estamos muito de farinha, açaí, jaraqui. Mas se você sair daqui para um estado, por exemplo, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, isso já começa a parecer estranho. A farinha já não é tão comum, e o jaraqui nem se diga. E o açaí é algo exótico que eles tomam para poder fazer ginástica nas academias. E a gente usa como um alimento normal. O que tem a ver o urbano? O urbano, ele vai estar desenvolvendo as suas atividades e as suas lentes e as suas concepções a partir de uma vivência dentro de núcleos, onde existe uma atividade especializada, onde as pessoas têm um ciclo de vivência e de sobrevivência diferenciados, ligado a uma vida que está residindo em um lugar e ao trabalho urbano. Nós temos também a ribeirinha, que são povos que a gente diz assim, que tem a sua influência indígena e também tem a sua influência urbana. Os ribeirinhos, eles convivem nas calhas dos rios e eles possuem na sua cultura o uso dos objetos que vêm de origem urbana, têm uma convivência mais próxima com o urbano, mas optam em viver próximo mais da floresta. E com isso trazem toda uma construção de pensamento a partir dali. Então, seus paradigmas de pensamento não vão ser necessariamente os urbanos. E temos a cultura indígena, que ela é própria, desenvolveu-se em diálogo com a cultura urbana, em diálogo com a cultura ribeirinha, mas ela tem as suas bases próprias de ver o mundo e de estar no mundo. Por favor, pode passar para o próximo slide. Obrigado. Assim, o que vai estar delimitando a nossa forma de pensar vai ser, primeiramente, uma herança grega da ideia de forma e matéria. E aqui eu dou um exemplo, né? Nós pensamos a mente. Nós vivemos na sociedade do conhecimento, e essa sociedade do conhecimento é a informação. E a informação é algo que está na mente. Desde Descartes, nós começamos a achar que a forma ela é mais importante, por exemplo, até do que a própria matéria. E existe aí uma divisão entre forma e matéria. E também temos aí a questão da lógica filosófica, de estruturar a organização do mundo de maneira lógica. Temos a tradição judaico-cristã, que traz a ideia de salvação e pecado, e a ideia de leis, que o mundo é governado por leis, e de consensos, que os sujeitos estão. Outras culturas que não têm o judaísmo ou o cristianismo como uma das suas bases, têm essas percepções diferentes. E vivemos no mundo moderno,
ou até pós-moderno, quem sabe, que traz uma outra construção de mentalidade. Primeiro, o humanismo, o ser humano está no centro de tudo. E uma outra corrente que é o naturalismo. A natureza, a matéria, ali com a influência grega ainda, né? Ela é que compõe tudo que há. Da origem do humanismo, nós temos um desenvolvimento de um individualismo. Eu sou um ser humano que possui direitos. Eu sou um ser humano que pensa. Eu sou autônomo, faço as coisas por mim mesmo. Devo seguir aquilo que a minha consciência diz. Aí temos aí uma base de um individualismo. E do naturalismo nós vamos ter um materialismo, de pensar que aquilo que existe é aquilo que realmente eu tenho posse e eu posso usá-los. E essa ideia do individualismo e do materialismo, que teve essa base aí grega e judaico-cristã, vai dizer que um certo sentido de salvação, um certo sentido de boa vida está ligado a uma forma de viver. E essa forma de viver, no nosso mundo contemporâneo, e aqui eu me foco na perspectiva urbana, ela tende a mostrar um individualismo exacerbado e um materialismo, um desejo de ter coisas, também mais exacerbada do que outros momentos da história da humanidade. Por favor, passe para o próximo slide. E aqui, a concepção ambiental, ela vai ter determinadas forças ideológicas, que eu chamei aqui de forças urbanas, que eu lembro aqui a história bíblica da Torre de Babel, que as pessoas disseram com uma só língua, falavam, nós vamos construir uma torre que vai até o céu e o nosso nome será dito por toda a terra. Né? Ali você vê nessa história um antropocentrismo. O homem está no centro de tudo. Nós vemos aqui, numa visão já contemporânea dessa história, uma certa perspectiva capitalista de você botar os recursos e a acumulação. A acumulação é importante. Um instrumentalismo de usar as coisas como instrumento e não perceber que elas têm valor nelas mesmas. E o urbanismo, que é se concentrar. A ideia da torre, vamos nos concentrar num lugar só. E o nosso nome será conhecido em toda a terra. Não sabemos se essa história ocorreu exatamente assim, né? Mas é uma história que tem influenciado, que tem mostrado determinados elementos humanos que se repetem hoje nos centros urbanos, né? Primeiramente, a unidade de ideia, a concepção. O homem é o mais importante. Não interessa, por exemplo, os elementos naturais. Não interessa os ciclos naturais. O homem é mais importante e ele tem que ser centralizado. Isso se repete novamente nas zonas urbanas. A produção econômica, ela justifica a expansão cultural. Então, nós produzimos ciência e tecnologia não para conhecer mais, não para deixar o mundo melhor, mas para poder aumentar o limite econômico, crescer economicamente, ser mais rico, aumentar o PIB. Isso começa a influenciar as pessoas serem medidas pelo seu salário, a pessoa ser vista por aquilo que ela tem. O ciclo econômico, ela acaba ganhando um aspecto com maior importância do que os outros. Nos centros urbanos, se especializam em ciência e tecnologia, mais do que outras áreas no interior, na parte rural, na parte ribeirinha e indígena, isso é verdade. Só que lá tem outras formas de ciência e tecnologia, né? Só que o que acontece? Nas zonas urbanas, nós consumimos ciência e tecnologia para alimentar a economia. E aí vem a ideia, que nós vamos falar daqui a pouco, sobre o consumismo. Nós consumimos artefatos tecnológicos que nós não entendemos. Mas queremos os consumir e nos sentimos que estamos no caminho certo. As coisas fora de mim são ferramentas para uso e alcance dos meus anseios e da minha felicidade. Então, o ter vira sinônimo de precisar. O ter vira sinônimo de precisar. Quase como uma necessidade.
Isso é Babel. A ideia de Babel é a ideia que você vai fazer as coisas para estar no centro, para acumular, e as coisas que estão na sua volta pode passar por uma destruição para saciar o seu anseio e a sua felicidade de ter coisas. Por favor, próximo slide. Vai. Bem, enquanto nosso colega vai passar mais tarde o segundo slide, eu vou aqui estar adiantando, conversando com vocês, né? O próximo slide, ele vai estar falando, pessoal, sobre a questão de como se formam as ideias. Primeiramente, você é um sujeito. E como sujeito, você está no tempo e no espaço, ou num ambiente. O tempo, ele passa e o espaço também, né? Você vai interagir com os objetos. O conhecimento não é o objeto. O conhecimento, a concepção que você traz, é a interação que você faz. Você não pode, por exemplo, pegar uma caneta e colocar na sua cabeça. Mas a sua interação com a caneta forma uma concepção de caneta. Para que serve, como usa, para o que é, né? Essa concepção de caneta, ela vai estar interagindo com o espaço e com o ambiente. As canetas mudam com o tempo, não é? E essa concepção que você interage com os objetos, no tempo e no espaço, ela é desenvolvida no contato com outras pessoas. Então, as formas simbólicas de apreender o mundo, elas vão passar pela interação entre nós e os objetos, nós e as outras pessoas, e nós conosco mesmos. A apreensão do mundo, ela vai se dar nisso. Só que essa apreensão, ela só se dá em um contexto cultural. E o contexto cultural que aqui eu estou falando é o contexto urbano. E nesse contexto urbano, eu queria trazer aqui as concepções dialéticas ao ambiente. Por que eu chamo de dialética? Porque não existe concepção ambiental pura. Não existe. Você vai estar usando um óculos de visão de mundo. A sua visão de mundo, ela vai ter uma concepção de um ambiente. Então, eu posso dizer que qualquer tipo de cultura, essa cultura vai ter uma concepção própria de ambiente dela. E não vai ser igual à sua. Uma das primeiras concepções de ambiente é o consumismo. É a visão de boa vida baseada no consumo. Tudo que há, existe uma relação de consumo e descarte. Por que eu estou comprando esse celular que eu estou assistindo dessa palestra? É para conhecer mais? Pode ser. Mas pode ser porque eu quero ter o melhor equipamento do ano. Vai estar dando as duas utilidades, né? Mas qual é a diferença? Que a intenção do uso do aparelho é consumir. Quando surgir um outro melhor, eu vou descartá-lo. Mas ele está bonzinho, mas eu quero o melhor. A minha relação de consumo. Essa relação de consumo, ela vai para o ambiente, ela vai para o espaço e ela vai até mesmo para tratar entre as pessoas. Eu trato as pessoas pelo aquilo que elas podem me dar. Se elas não podem me dar nada, eu não tenho nada a ver com elas. Uma relação de consumismo, que é uma visão fortemente ocidental, ligado hoje ao paradigma de consumo e ligado a uma ideia de capitalismo, a uma ideia de que eu uso as coisas para poder acumular. O economicismo, que seria uma visão de boa vida pela produção econômica. Produzir mesmo exaurindo todos os recursos. Depois, a gente vai pensar o que a gente pode fazer a respeito. Um filme muito bacana para ver sobre isso é o Avatar, do James Cameron, que ele mostra que vai se minerar e depois de fazer a mineração se pensa como se recupera, mas não se faz isso de maneira em conjunto. Quer dizer que a égide econômica ela é mais importante. Para muitas pessoas é assim. Ter um trabalho, ter como vender, é mais importante sobre qual é as condições de venda. O biologicismo, que seria uma visão de boa vida do acaso histórico da natureza.
é uma ideia hoje muito presente como darwinismo cultural, que o próprio Darwin não concordava, né? Que tudo evolui e que tudo melhora. Então, vamos pensar na última moda. É um equívoco muito presente, pessoal, para o darwinismo cultural. Por quê? Porque acredita que tudo está evoluindo. Nós podemos realmente dizer que nós temos hoje uma tecnologia melhor do que antes? Podemos. Podemos dizer que temos uma ciência melhor do que antes? Podemos. Para o nosso técnico que está aí do outro lado, eu já estou no slide número 8, tá bom? Então, o que acontece? Mas isso não quer dizer que as pessoas que possuem a concepção, elas necessariamente estão tendo uma percepção melhor do ambiente. Ela pode estar tendo uma percepção até mesmo pior do que antes. E isso é muito importante. Para poder fazer um diálogo sobre isso, nós temos uma concepção que está sendo construída a partir dos documentos oficiais. Nós temos a sustentabilidade, por exemplo, que é uma visão de boa vida baseada no consumo equilibrado para as próximas gerações. A sustentabilidade, ela faz um confronto à ideia do consumismo que a gente falou anteriormente. Por quê? Porque ela não vai estar mais vendo como a ideia principal que eu devo ter, mas o que eu posso ter e que possa se manter. O ecocentrismo, que seria uma visão de boa vida, na produção cultural, como um jardineiro. Eu gosto da metáfora do jardineiro. Lembra-se, por exemplo, a história do Gênesis. A ideia de jardinagem é que eu uso os elementos naturais. Eles são a minha matéria-prima. Mas eu uso de uma maneira bonita, inteligível e coerente. Eu não uso simplesmente para consumir. Eu uso para dar uma ordem, uma produção cultural própria, ao mesmo tempo que eu avanço tecnologicamente, que eu abasteço as necessidades. Então, o ecocentrismo ele tem realmente crescido nas últimas épocas. E a ideia de ética democrática, respeitando a visão local e a visão global. Tem vezes que a visão global quer se sobressair à visão local. E tem às vezes que a visão local cria um tradicionalismo que impede um diálogo com elementos de fora. Então, o respeito e o diálogo com as culturas diferentes e o apoio de uma visão comunitária global também é uma perspectiva que tem entrado em uma dialética com a ideia do biologicismo. Próximo slide, por favor. Caminhando aqui para a finalização da nossa fala inicial, existem algumas lentes que estão muito presentes no ambiente urbano. Primeiro é a ideia do cientificismo. A ciência descobre tudo, a ciência compreende tudo. Não, pessoal, a ciência faz o seu papel. Qual é o seu papel? É de estudar a natureza, especialmente a natureza física. Ela cria teorias, cria modelos e ela dá uma compreensão sobre aquilo. Mas ela não é feita para responder tudo. Ela é feita para poder, como um produto humano, um produto cultural humano, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Mas ela não pode ser colocada quase como uma religião, que tudo tem que ser científico. Por quê? Porque a própria ciência mesmo não age como a própria ciência faz. A própria ciência tem pontos de confiança, que ela mesma não pode comprovar. Ela segue isso. Então, o cientificismo tem corroído algumas confianças, postergando, mas tipo assim, a ciência vai descobrir a solução disso, então eu vou consumir tudo agora. Então, como se o cientificismo desse um apoio ao consumismo. A outra é o tecnicismo. A tecnologia ela é onipotente. Tudo ela poderá em algum momento. Ah, não tem ainda nada para isso? E o que acontece? Assim como a professora Bruna estava colocando ainda agora, sobre a produção, sobre a reutilização, né? A redução e a reciclagem, são manuseios tecnológicos. Talvez não digitais, mas são tecnológicos. Nós precisamos aprender a trabalhar com a tecnologia dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, de uma maneira que respeite os recursos que nós temos, adequados àquilo que nós temos.
o dualismo mente e corpo, a ideia é que a mente, a informação, o mundo da informática, por exemplo, é mais importante do que a materialidade. E aqui existem vários filmes de ficção científica, onde uma consciência é colocada no cartucho. É muito visto na cultura pop agora, filme de apocalipse, filme de zumbi, né? Filme que vai cair um meteoro. Uma ideia de punição das irresponsabilidades ambientais no planeta. Isso é uma ideia latente, um certo sentimento de culpa que as comunidades urbanas têm. Um escapismo, sair do planeta, vou colonizar outros lugares, porque aqui não tem. Revelando também uma certa ideia de consumo. E a ideia da solidão e da solitude, da comunhão e da comunidade. Que estamos juntos, mas ao mesmo tempo estamos sozinhos. E quando estamos sozinhos, não queremos estar sozinhos e estar pensando conosco mesmo sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos ter e podemos ser. E as comunidades que nós vivemos não são comunidades que nos desenvolvem. Por último slide, por favor. Aonde é que nós podemos pensar, então, sobre a concepção ambiental para o planeta Terra, ou em próprio do planeta Terra? Uma educação ambiental que contribui. Primeiro é perceber que cultura você está vivendo atualmente. E o que você cultiva culturalmente? Quais são as suas atitudes? Quais são as suas crenças? Criar novas crenças, criar novas atitudes, novas formas de fazer e de pensar. Pensar em novas comunidades, novos rituais, novas orientações de vida. E com isso vem novas instituições, aqui como o Clube de Educação Ambiental, que é pró-planeta. E pensar em virtudes ambientais. Perceber que não adianta somente saber, você precisa fazer. E esse fazer não é da noite para o dia, você vai habituando. Nós somos seres corporais. Tem muita coisa que você sabe e não consegue parar de fazer. E você sabe que é errado. Por quê? Porque você habituou. E aí você tem que agora tomar novos hábitos. E esses novos hábitos vai levar a uma nova cultura. Tá bom, pessoal? E isso para os centros urbanos que têm uma dualidade mente e corpo é essencial. Conhecer não é mudar. Conhecimento, como sinônimo de informação em si, não é poder. O poder é quando nós fazemos algo com eles e criamos culturas construtivas pró ao nosso planeta, pró ao meio ambiente. Obrigado. E eu passo agora para a professora Aldenise. Então, bom dia a todos. É muito bom, né? O professor aí coloca uma parte mais filosófica, histórica, né, da questão da concepção. E eu vou trazer para vocês uma parte mais aplicada, né, com a questão tanto da concepção de meio ambiente quanto a de educação ambiental. Então, primeiramente, eu pergunto a vocês de qual ambiente você está. É aquele ambiente natural ou é aquele ambiente onde o ser humano está inserido neste ambiente? Então, quando trabalhamos com essas questões ambientais, nós devemos pensar, né, em que ambiente nós estamos inseridos, né, e o que isso nos traz de favorecimento, né, o que exige de nós. Então, principalmente, nós pensamos esse ambiente, né, como nos grandes eventos que aconteceram, um ambiente relacionado somente à natureza, né? E isto ocorreu por causa das visões, né, das pessoas que estavam dentro desses programas, que não tinham essas atitudes, né, que não tinham esses conhecimentos, e aplicava-se, então, a concepção de ambiente voltada à natureza. Então, as questões ambientais eram somente as questões naturais, as biológicas, né, onde o ser humano parecia não estar dentro desse ambiente. Então, o que aconteceu com isso? É que essas conferências, elas utilizaram muitas denominações, né, para essas questões ambientais, como o ecodesenvolvimento, né, e outros que surgiram. Mas
Então, eu pergunto assim, se o ser humano não está, né, não está inserido nessa natureza, né, o que pode acontecer, né, com esse ambiente? Então, essa exclusão, ela reflete principalmente na problemática ambiental, né? E não estou falando dessa problemática ambiental há anos, há décadas, né? A nossa problemática ambiental vivenciada hoje, né? E então é necessário que a dimensão humana ela esteja inserida, né? E que em todas as nossas ações, por exemplo, educativas ou não, nós precisamos não só falar dos aspectos biológicos ou ecológicos, mas devemos ampliar a visão para a dimensão humana. Aí sim, seria uma concepção humana que todos pensam em uma educação ambiental que se adota, né? Porém, essa adoção, né, desses aspectos sociais dentro das questões ambientais, ela veio assim buscando uma necessidade de se pensar, né, numa concepção mais integral, né? Então, Reigota, fazendo uma análise, né, ele identificou 3 concepções que estão relacionadas dentro desse aspecto. Uma visão de natureza, né? Então, a natureza é tudo que está fora e não inclui o ser humano, e esta concepção, porém, ela é fragmentada, né? Ela é romântica, daquela visão em que você olha a natureza e fica observando os aspectos bonitos, né? Elegantes, né? Mas que ali contém várias situações, né? Então, você tem uma ideologia, né, de uma natureza virgem, né, que ela não deve ser intocada, né? Então, o homem ele não está fazendo parte dessa natureza. Então, quando se fala de educação ambiental, né, voltada para a aprendizagem, né, para o trabalho, esse tipo de visão, ela está relacionada com alguns eventos isolados, demonstrando apenas a preocupação com datas, né? Datas especiais, como o Dia das Árvores, o Dia do Meio Ambiente, né? E por aí vai. Então, essa é uma visão que é muito limitada, né? A outra visão que ele coloca é a antropocêntrica, onde o ser humano ele está contido nesse aspecto, mas ele fica no patamar superior, ou seja, ele é o detentor das coisas, de tudo que está sobre o meio ambiente, né? Então, ele serve apenas um aspecto, né, da natureza, e não integra outros seres que estão nesta natureza, né? Então, esta concepção, ela está ligada a uma outra concepção do Lawarde, que é um outro autor que vem estudando, né, as macro tendências, né, da educação ambiental, e ele traz, assim, muito essa questão, né, da reflexão em relação a essas visões, a essas concepções. A outra visão é a visão socioambiental, que também é chamada, né, de uma visão por ele de holística. Nesta visão, há uma integração do ser humano na natureza, como uma espécie biológica, né? E dá ênfase, então, aqui às interrelações dinâmicas, históricas, que são construídas ao longo do tempo, de intercâmbio e de transformação entre as sociedades humanas e ecossistema, né? Então, se pensar numa concepção ambiental, não é se pensar numa concepção reducionista, né, fragmentada, é pensar de um aspecto de integração, onde todos os elementos estão instituídos. Então, é necessário uma abordagem de trabalhar a educação ambiental
né, buscando uma educação ambiental com essas referências que foram discutidas, né, nos anos 60, nos anos 80, e também colocar-se em prática, mas essas observações elas devem ser internalizadas, né? Ela deve ser reflexiva de que forma que você fará isso. Então, aqui se percebe uma educação ambiental, né, usando a visão socioambiental. Então, eu trago para vocês aqui uma relação da minha experiência no projeto Pé de Pincha, né, como que você traz essas concepções ambientais e relaciona isso dentro de um aspecto local. No caso aqui, com comunidades ribeirinhas. Então, quando se pensamos no projeto Pé de Pincha, nós pensamos em trabalhar uma integração, né, que fosse um programa que não levasse somente as informações ou que o agente local ou o ribeirinho, ele não estivesse apenas como uma participação passiva, de ouvinte, né, de dar informações ou de emprestar algum instrumento, né, ou algum utensílio para ser usado. Não, a nossa ideia era exatamente trazer o ribeirinho, né, para trabalhar essa questão da conservação, mas que ele fosse integrado, né, ele fosse participativo. Então, dessa forma, o Projeto Pé de Pincha, ele tinha uma missão, né, de ser um programa de excelência na Amazônia em pesquisa e extensão na conservação participativa de quelônios e seus ambientes de forma sustentável. Tá certo que aqui existe o recurso quelônio, né, que aí é apenas um recurso, mas o quelônio, assim, é uma estratégia, né, de vida, né, para as comunidades ribeirinhas. Então, ele é tido como um elemento emblemático, né, em que as pessoas têm aquela coisa de conservar, né, de se trabalhar isso. Então, buscando essas visões, o projeto ele integrou saberes científicos e tradicionais, né? O científico, porque foi trabalhado pelos professores da universidade, pelos técnicos e alunos, e os tradicionais, os conhecimentos da comunidade. Então, nesse aspecto, nós trabalhamos a questão do conhecimento compartilhado, né, e que ele fosse contínuo e que ele fosse participativo. Então, nós tínhamos esses 3 elementos que, assim, direcionou o início do trabalho, né? Então, dentro dessa interação, nós denominamos de processos educativos, que nada mais é a educação ambiental, né? Pode passar o próximo slide. Então, dentro dessa abordagem, nós também desenvolvemos ela como uma abordagem sistêmica, né? Onde os componentes eles estão interrelacionados e organizados dentro de uma estrutura autônoma, que vai operar de diferentes formas, né? Por exemplo, do lado direito, nós temos uma figura que é uma abordagem focal. O que isso quer dizer? Que essa abordagem ela está relacionada apenas alguns aspectos, ou nos genes, ou alguma população, né, ou alguma espécie. Mas na abordagem sistêmica, não, nós temos tudo isso, mas de uma forma integrada, né? E onde a educação ambiental, por exemplo, se for trabalhar nessa questão, ela não pode ser isolada, né? Isso aqui é uma determinação, assim, é um conceito de Farinha, né, que ele diz que para você trabalhar uma educação, todos os aspectos eles devem estar interrelacionados, então não de forma isolada. O próximo slide. Então, para implantar o projeto Pé de Pincha, nós utilizamos, primeiramente, essa questão do compartilhamento, ou seja, para iniciar, nós fomos convidados,
né? Isso já foi assim um resultado positivo por causa gerou-se um convite. E a partir desse convite, todas as nossas ações foi trabalhada de forma compartilhada, da qual a estrutura era trabalhar a cogestão, né? E então essa ideia da cogestão, ela está relacionada principalmente com aprender fazendo, né? E nesta aprendizagem, ela pode ser identificada por 3 dimensões. A aprendizagem vivencial, que é onde os comunitários, os ribeirinhos que já estavam participando, que já tinham todo um trabalho já construído ao longo do tempo. Então, quando nós fomos trabalhar com eles, apenas nós fomos compartilhar essas ideias. E o que nós aprendemos com isso? Nós trabalhamos uma vivência de aprendizagem, né? Com eles e com nós mesmos, né? E isso integrou também para uma aprendizagem transformadora, que essa atividade transformadora, ela vai permitir a reflexão. Então, como é que é feito isso? Pode passar o outro slide. Então, essa abordagem, ela está trabalhando de uma forma não somente a operacionalização técnica, né? Então, você tem que buscar tanto a parte técnica e a parte educacional, e isso, juntar essas informações e trabalhar não separadamente, mas paralelamente, né? E aí você vai construindo todo um processo junto com as comunidades para serem realizadas, né? E a partir então desse compartilhamento, há uma aprendizagem social, né? Que você organiza essas atividades e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. O próximo slide. Então, dentro dessa estrutura, desde o planejamento das ações, eles devem ser trabalhados junto com a comunidade, com as pessoas que estão envolvidas. Ninguém pode ficar de fora, mesmo que seja uma instituição, que sejam os comunitários, que seja quem for, que esteja envolvido, eles têm que estar trabalhando desde o planejamento, né? E também, a partir desse planejamento, ouvi-los. O que vocês querem, né? O que vocês querem que nós ajudamos vocês, possamos ajudar, que ideia vocês precisam, e eles vão dizendo isso, né? E você, em conjunto com eles, organiza um planejamento. Dentro dessa questão, né, de planejamento, se verificou a necessidade, dito por eles, né, através de um seminário que nós estruturamos essas ações. Então, havia a necessidade de capacitação e treinamento. E aí nós perguntamos para ele, em que vocês precisam ter esses treinamentos, essa capacitação? E eles nos disseram, foi tais, é isso que nós queremos saber, né? Então, dessa forma, nós iniciamos todo um treinamento com eles, e aí, ao longo desses 20 e poucos anos já de Pé de Pincha, né, nós conseguimos desenvolver todas essas atividades. Então, próximo slide. Então, esse desenvolvimento, né, nós temos nesse slide como que se executa, né, a questão do manejo nessas comunidades. Então, eles tinham já as experiências dele desde 1950, né? Eu fiz todo um levantamento e desde 1950 eles tinham já uma experiências, claro que eram experiências bem diferentes do que nós conseguimos trabalhar com eles, né? Cada um na sua comunidade, seja ele em Parintins, seja ele em Inhamudá, seja ele em Barreirinha, né? E eles tinham esses trabalhos. Então, o que nós fizemos? Nós organizamos o trabalho que eles já faziam, né? Juntamos as experiências deles, juntamos as nossas experiências e desenvolvemos com eles, então,
o manejo, o trabalho que eles precisariam realizar. Também tínhamos trabalho de monitoramento, também era todo direcionado, então participava toda a comunidade, desde as crianças, né, até os mais idosos participavam dessas atividades. O próximo. E a organização nas comunidades eram feitas principalmente em reuniões. Era na comunidade, era nas escolas, era em vários locais para se discutir. Isso valia tanto para o início da atividade quanto para a finalização da atividade. Então, a partir desse movimento, nós tínhamos o que fazer inicialmente e o que foi feito, o que deu certo e o que precisa melhorar no final. Né? Então, esse movimento das reuniões era nos dando feedback. O próximo. E uma outra atividade que era realizada e era necessário era a questão da comunicação. Nesse caso aqui, nós tínhamos a produção de material didático, né? Então, tínhamos atividades nas escolas, e as escolas elas se envolviam mesmo, trabalhavam os temas que ele solicitava a cada ano, e eram desenvolvidos as suas atividades. Eles não deixavam de desenvolver as atividades, não separavam, dizer, vou desenvolver essa atividade porque elas estão no nosso planejamento. Não, eles integravam as atividades do projeto junto às atividades das escolas. Então, isso facilitava muito essa questão da comunicação, né, da difusão dos conhecimentos realizados. E o próximo. E nós trabalhávamos a questão do lúdico, né? Aqui foi bem interessante, porque nós levamos a questão do lúdico, que facilitava as informações, tanto as informações técnicas como as informações mais gerais, né? E isso ajudava a desenvolver tanto as atividades, a criar atividades e implementar, né? E isso facilitava a comunicação com eles e com a equipe do projeto. Então, não tinha muito porque o projeto, né, e nós estamos passivos, não. Tinha esta integração. O próximo. Então, aí, uma das sugestões para desenvolver esse trabalho era capacitar, né? No caso aqui, nós trabalhávamos a capacitação com os professores, e esses professores trabalhavam essa capacitação nas escolas, né? Então, todas as comunidades e as escolas dessas comunidades também participavam dessa capacitação, não ficava somente nos professores. Tínhamos a capacitação dos agentes, e os agentes levavam para a comunidade, né? Então, nós tínhamos os professores nas escolas, agentes nas comunidades, e nós tínhamos também os acadêmicos na universidade. Então, antes de adentrarmos nas comunidades, essa capacitação era feita na universidade, e quando chegava nas comunidades, eles já sabiam exatamente o que enfrentar, como enfrentar, né? E, claro, que dentro dessa situação de comunidade, tinha alguns que iam pela primeira vez, então não tinham muitos conhecimentos de como funcionava, né? E, às vezes, tinha alguns conflitos. E tínhamos as avaliações, né? E também as estratégias de inclusão. Então, aqueles comunitários, aqueles alunos, né, que tinham alguma dificuldade, nós também fazíamos a inclusão, né? Então, a educação ambiental, para ser trabalhada no nível de concepção, ela precisa ser mais ampla, né, do que você desenvolver apenas os aspectos mais
pontuais, como eventos, como palestras, né? Você precisa realmente trabalhar num trabalho integral, né? E que ele seja contínuo e também que ele seja permanente. Então, muito obrigada a todos. Opa, voltamos. Voltamos, então, agradecemos a explanação da professora Donisa Lima. Então, você que está participando aqui conosco nessa manhã, se ainda tiver, né, interesse, alguma pergunta em lançar para a nossa professora, assim como o professor Paulo, eu quero que você possa reformular para estar compartilhando conosco. O José Luiz, ele fez uma pergunta, né? E se o pessoal do nosso suporte técnico puder jogar no layout da tela, para que eu possa ler. Ele direcionou uma pergunta para o professor Saulo, que ele gostaria de saber, então, poderia dizer que a cultura ela vai depender, então, do indivíduo em que situação de vivência, né? Que foi a fala do professor Saulo ao elencar, né, ali na apresentação dele, sobre essa questão de indivíduo e cultura e o meio ambiente. Eu acho que a gente pode até responder isso já com uma situação que eu queria complementar, né? Tudo bem, professor. O indivíduo não é soberano em si, nesse sentido, né? O indivíduo, ele tem condições para formar sua ideia. Assim como a gente escreve um texto no papel, precisa ter um papel para poder escrever, a mesma coisa o ser humano, ele precisa de condições para poder desenvolver a sua concepção. E essa condição é a sua própria cultura, né? A cultura, ela vai dar o meio pelo qual ele vai dar sentido para as coisas. E nessa cultura, ele vai criar a importância do seu ambiente, ou a falta de importância dele, dependendo de como essa cultura, ao decorrer do tempo, está sendo desenvolvida. E aí a nossa crítica que hoje, o Brasil, ele é 70% da população ela é urbana. E a população urbana, via de regra, tem uma sensação de negação do rural. O rural é como menos importante. E o que se tirar da floresta? Chama de mato. Então, é uma cultura de negação. E muitas das vezes nós usamos até as lentes científicas para negá-las, para colocá-las como segunda importância e para pôr, como a professora Aldenisa disse, um antropocentrismo. E não pensar que nós somos parte desse meio ambiente. O nosso meio tecnológico e as nossas produções culturais, voltadas para uma tecnologia, para o consumismo, não muda o fato que nós precisamos da natureza e não vamos parar de precisá-la. Eu chamo aqui a atenção, por exemplo, no texto do Dr. Edberg Skillman, que é um holandês, que diz da seguinte maneira: a realidade passa por uma cientificação. Cientificização, quase que não sai. Quer dizer, as abstrações da ciência se tornam característica da própria realidade. A riqueza e o escopo da realidade, como um todo, se reduzem. Então, quem usa a ciência para enxergar tudo, a tecnologia para enxergar tudo, ou quem usa o consumismo para enxergar tudo, vê uma natureza reduzida. E por enxergar uma natureza reduzida, não dá razão para uma outra concepção. E eu chamo a atenção aqui para a gente ter uma concepção ambiental humilde. Ela não pode ser somente abstrata. Eu tenho que conhecer elementos daquela outra pessoa que eu não convivo. Eu não convivo com os indígenas, eu não posso julgar por eles. Eu preciso aprender com eles, como é que eles enxergam. Eu não vivo com os ribeirinhos, eu preciso aprender com eles. Eu preciso trazer elementos que me façam não somente pensar, sentir e ter vontade. Nós somos seres corporais. Nós não somos seres abstratos. Precisamos dessas experiências. E aqui eu levanto alguns mitos. Primeiro, o mito que o rio e a floresta sempre foram assim. É aquele pensamento que é o consumo da floresta e a floresta sempre vai estar lá. Isso é um mito.
A floresta teve um início e ela poderá ter um fim. Outro mito. A Amazônia é despovoada. Por quê? Porque acha que os centros urbanos é o povoamento. O rural, o ribeirinho e o indígena não é considerado povoamento. A Amazônia é muito povoada, sim. Talvez a densidade demográfica não seja igual uma São Paulo, mas ela é povoada. A partir de uma concepção diferente do urbano, e não focada no urbano. A mesma coisa, a Amazônia é uma terra fértil, poderia se plantar de tudo, porque tem uma grande floresta. Não, a floresta, ela está em clímax. Isso quer dizer que ela é autossustentável, e não que se a gente incluir a nossa monocultura, baseada no urbano, a floresta ela vai dar lugar para isso, e eu posso produzir gado, eu posso produzir plantação à vontade. Não é assim. Por isso os estudos de manejo, né? O desmatamento ele é necessário. Sempre se desmatou. É verdade, existe até o desmatamento natural, com queimadas e tal. Mas o que nós estamos vendo são desmatamentos para a produção agrária e pecuária, pensando que a única forma de desenvolver a Amazônia é produzindo pecuária, gado, e somente com plantação de soja, monocultura, que é uma parca riqueza, né? Muito pobre, no caso. E índio e indígena não precisam de bens urbanos, isso eu já ouvi demais. Olha o pensamento aí centrado no urbano. Ah, quer dizer que ele não precisa de vacina, não precisa de medicina, não precisa de nada? Precisa. Os indígenas são tão seres humanos como nós. A mesma coisa os ribeirinhos. Não, deixa ele lá. Não, querido. São cidadãos brasileiros. Precisamos nos ver como nação. Por isso que eu falo, uma concepção ambiental humilde. Preciso conhecer essas realidades. Preciso me aproximar e não julgar elas de longe. Com isso, eu acho que contribui junto com a palestra da professora Aldenise. Sim. De fato, a fala do professor Saulo, nós já estamos nos direcionando para o término dessa roda de conversa que foi tão proveitosa. De fato, ela casou, ela alinhou com tudo que a professora Aldenise explanou, e fica a deixa, né, para os nossos alunos, os nossos professores, os participantes aqui que estão de outros estados, essa reflexão para essa manhã. Acredito que tudo que foi agregado aqui, que a gente possa fazer como a analogia do boi, né? Ruminar, pensar em tudo que foi falado, desde da fala da professora Bruna, da fala da professora Denisa, da fala do professor Saulo, para que a gente não passe apenas por um dia, né? Hoje tão marcante, 11 de setembro, nessa manhã, mas que a gente possa, de fato, trazer essa reflexão, porque a gente saia daqui da casinha, das quatro paredes, mesmo de forma remota, a gente aprendeu que a tecnologia ela alcança. E hoje nós tivemos nessa manhã 189 pessoas presentes aqui conosco de forma virtual. Acredito que se fosse presencial, teríamos que ir para um auditório, né? Teríamos que ver toda a logística, e nós agradecemos porque a ciência, né, a tecnologia, ela nos possibilitou esse agregar hoje, nessa manhã. Então, agradeço, professora Aldenisa, agradeço, professor Saulo, ainda não saiam da sala, porque agora nós vamos nos direcionar para o sorteio. Então, todos os alunos que estavam presentes, que conseguiram inserir as suas informações lá no link do formulário da frequência, você vai estar participando, né, de 3 sorteios. O primeiro é a camisa oficial da realização do evento, que é o Clube de Educação, o nosso projeto, né, o Clube de Educação Ambiental. E vamos também estar sorteando o kit, né, que foi patrocínio lá da Samires, lá do nosso Influência MDI, que é um kit com squeeze, como eu falei, caneta, post-it, bloco de nota, pendrive. E o terceiro, que foi o professor que esteve aqui dando esse patrocínio para que a gente pudesse realizar, então, o sorteio. E aí eu quero que a professora Aldenisa, ela vai escolher um número que eu vou citar aqui, aí depois o professor Saulo ele escolhe o outro, e por fim eu vou passar
para o nosso coordenador, o professor José Cavalcante, e aí ele vai dar sequência ao fechamento dessa roda. Professora, então a senhora vai fazer a escolha de um número entre 1 a 189, tá bom? Nossa, que responsabilidade, né? Não vou me bater. Sim. Mas eu escolho o número 79. 79. Eu acredito que o professor José Cavalcante vai falar, né, o nome do ganhador dessa manhã. Qual fala, professor José Cavalcante? Oi, Natana. Estou olhando aqui a nossa lista e o ganhador foi o nosso aluno do EMEC 21B, Euler Ribeiro Vieira Neto. Parabéns, Euler. Eu vou colocar aqui no chat para eles procurarem. A nossa colega Adriana vai fazer o registro e aí a gente depois, você vai dar as informações de como que ele vai buscar o seu prêmio. Isso. O Euler ganhou a camisa, né? Isso, o Euler ganhou a camisa que é do nosso projeto, né? A realização desse evento dessa manhã. O professor Saulo, então, ele escolhe então, o número de 1 a 189, retirando o 79, que já teve um ganhador aí. Isso. Um número, vamos contemplar aqueles que chegaram depois. 113. 113. 113. Também é aluno. Vocês estão... Acho que os professores estão priorizando, hein? É o nosso aluno do EMEC 11B, João Miguel de Almeida. Pedi para a Adriana registrar também aqui. O João Miguel, ele acaba de ganhar o kit, né? Que vem com squeeze, vem com bloco de nota, pendrive, vem com corretivo, caneta, tudo que aluno precisa para retornar agora desse modo presencial que o IFAM vai estar voltando, né? E aí o professor Lacerda, ele escolhe, então, o terceiro ganhador. Não, eu estou olhando a tabela, não é justo, professora Denisa. É verdade, professora Denisa, vamos lá. Bom, então vamos contemplar aqueles que chegaram bem antes, né? Então, hoje é dia 11 de setembro, para mim é uma data assim bem triste para mim, mas também é uma data muito histórica, né? E deve ser datas importantes para as outras. É o número 11. Olha só os caminhos. O número 11 é o professor Dilton, que está doando o nosso livro. Que patrocinou. Eu acho que o Dilton vai repassar, né, Dilton? Então, professora, se a senhora puder escolher outro número, olha só a coincidência. Tá bom, então vamos abaixar mais um pouco o número 5. Número 5, vamos lá, então. 5. Também, agora voltaram. Voltou, na verdade, ao padrão. É uma aluna, da EMEC 11, a Carolina dos Santos. Carolina, você foi ganhadora. Então, só reformulando os ganhadores, os nomes aqui foi o Euler, né, o João Miguel e a Carolina, que são alunos que estão presentes aqui. Para que você possa retirar a sua premiação, você vai estar disponível para você ir retirar lá no IFAM, no CMDI, vai falar comigo. Eu vou estar passando nos grupos internos o meu contato, e aí você vai estar retirando, então, o seu prêmio, tá bom? A camisa oficial vai, então, para o Euler, o kit, né, com squeeze e com os demais acessórios que eu citei, vai para o João Miguel, e a Carolina vai ganhar o livro que foi patrocínio do professor Dilton, tá bom? E aí eu passo a fala para a gente já iniciar o término dessa primeira roda de conversa para o nosso coordenador, José Cavalcante, que também já vai lançar o convite para mais à tarde, porque hoje nós temos um dia de interação nessa primeira roda de conversa, tá bom? Você vai só almoçar, mas à tarde você vai estar, né, aí preparado para retornar, porque nós ainda temos mais 2 palestras com a professora Ana Lúcia, que é a nossa coordenadora também do projeto, e assim como o Daniel, que vai estar representando
o projeto lá do Lixo Zero, que vai estar conosco. Então, eu agradeço a todos que estiveram nessa manhã, muito obrigada, e passo a fala para o professor José Cavalcante. Perfeito. Obrigado, Natana, pela mediação. E eu não vou me alongar, eu vou deixar esse espaço para agradecimento, principalmente à professora Bruna, que esteve aqui conosco fazendo um compartilhamento de experiências fantásticas. Nunca mais verei as long necks da mesma forma, porque eu já quero um lustre desse aqui em casa. Ao colega Saulo e à professora Denise. Saulo, do mestrado de ensino de ciências, da época do professor Teran, não sei se recorda, não é? Mas o professor Teran, uma grande inspiração para nós aqui na cidade, nas questões de ensino de ciência, mas também nas questões ambientais nos últimos anos. Professora Denise, muito obrigado, prazer em conhecê-la, não é? E assim, aos três, a partilhar nesse momento essa oportunidade de nós articularmos, enquanto instituições, essas feituras, né? A gente trabalha com experiências diversas. A professora Bruna trouxe uma experiência com os resíduos, o professor Saulo fez esse assentamento reflexivo de forma brilhante. Os meninos estão vibrando aqui com a maneira como você trouxe a discussão sobre cultura na questão ambiental. E a professora Denise, uma experiência a partir do projeto que já inspirou tantos trabalhos, que é o Pé de Pincha, e continua inspirando vários outros trabalhos na nossa região. Sintam-se convidados para outras atividades. Do fundo do coração, em nome da nossa instituição, agradecemos a partilha, e eu deixo um pouquinho vocês dois para fechar e deixar uma mensagem final neste momento. Muitíssimo obrigado, Saulo e professora Aldenisa, nessa manhã. Obrigado. Deixar a Aldenisa falar. Bom, então, não me deixe falar muito, porque senão eu vou passar o resto da manhã aqui. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer aos coordenadores, viu, professor José, que eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma iniciativa de clube de educação ambiental, e eu coordeno um clube, né? O Saulo até estava comentando, puxa, eu acho que eu ouvi essa questão de clube, se mas é o Clube de Ciências da UFAM, né? Que é um projeto de extensão também, que há muito tempo, né, se desenvolve lá na universidade, e agora nós temos aqui o Clube de Educação Ambiental, que, assim, é muito legal, né, o trabalho de trabalhar a educação ambiental, e dizer para vocês que é um desafio hoje, atualmente, trabalhar a educação ambiental. Mas eu creio que as experiências, ela tornam um trabalho muito mais colaborativo, participativo, integrador, né? E eu acho que vocês foram assim, muito felizes, né, ao escolher, né, essa Constituição. Eu sei que não foi muito fácil, né, com certeza, tem os percalços que acontecem, mas que isso não impede, né, de um desenvolvimento de um trabalho belíssimo, né? Então, eu tenho aqui a agradecer mesmo a oportunidade de estar com vocês, conhecendo os trabalhos e principalmente aprendendo, né? Eu digo que a gente, quando participa assim, de um evento, a gente não ensina, nós aprendemos muito, né? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvores ruins que dá frutos bons. Então, sejamos frutos bons para nos dar... aliás, somos árvores boas para dar frutos bons, né? Parabéns a vocês e obrigada por tudo. Vou pensar a tarde toda agora. Gente, novamente obrigado à equipe, obrigado novamente aos coordenadores, né, o professor José, que está aqui com a gente, a professora Ana Lúcia, a Natana, toda a equipe. Eu sei que deve ter sido um trabalho monumental poder disponibilizar para os estudantes e para o público aberto, né, um trabalho de tanta qualidade, né, em um momento que há uma desarticulação ambiental.
Desde o governo Temer até agora, a rede ambiental, os financiamentos para projetos e trabalhos em quase todo o Brasil está sendo desmantelado. Infelizmente, é uma verdade que querem nos fazer esquecer do ambiente e somente lembrar que precisamos desenvolver. Isso é uma ideologia, gente. O desenvolvimentismo é uma ideologia que se provou fracassada e que, infelizmente, nós precisamos superá-la. Precisamos ir para além disso. Não ficar preso nelas. Precisamos enxergar que o meio ambiente ele é tão importante como o desenvolvimento e que o desenvolvimento não pode vir sem o pensar e o trabalhar de maneira responsável, de uma maneira realmente melhor com o nosso meio ambiente. Ele não é um empecilho, ele não é um problema, ele é a solução. Diz assim, Manaus é muito quente. Isso não é um problema, isso é uma solução elétrica. Tem muita água, isso não é um problema, isso é uma solução para tantas coisas, a água. É como é que a gente está encarando as situações. As pessoas encaram do seu ponto individual, não encarem do ponto individual, encarem do ponto de vista social, do grupo, e como nós podemos desenvolver a partir disso, que são dádivas, são bênçãos que estão vindo para nós. O nosso meio ambiente é o mais rico. O ambiente, 1 metro quadrado da Amazônia tem mais biodiversidade, por exemplo, do que alguns países da Europa, botando tudo junto. Isso é riqueza, isso não é problema. E pensemos nisso, sendo portadores de tão grande biodiversidade, de tão grandes riquezas, como nós podemos desenvolver? Não para ganhar dinheiro para nós, mas para a nossa sociedade, nossa civilização e a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos alunos, tá? Então, guarde aí no coração. Amor pela Amazônia também. Perfeito, professor Saulo. Muito obrigado novamente, professora Denisa, Natana. E assim, já caminhando para o encerramento, deixamos o agradecimento a todos e o convite para nós retornarmos às 14h30 com a professora Ana Lúcia, compartilhando principalmente para os alunos do integrado e do superior, como participar de atividades de educação ambiental e de outros projetos que envolvem a ciência, a tecnologia, mas também essa percepção sobre o meio ambiente. A professora Ana Lúcia vai trazer essa chave de leitura de integração, de nosso engajamento em torno dos projetos. E na tarde, no finalzinho da tarde, o coletivo Lixo Zero, que é uma experiência bastante exitosa no Brasil inteiro, mas agora também presente na cidade de Manaus, vai trazer algumas experiências de compartilhamento de reflexões, mas também de práticas com os nossos alunos. Sintam-se todos convidados, 14h30 nós aguardamos vocês, e mais uma vez, muito obrigado, professora Aldenisa, Saulo, Natana, a Adriana, professor Edilson, professora Bruna, que estiveram conosco nesta manhã, e todos os nossos colegas professores que compartilharam aqui no chat a motivação. Muitíssimo obrigado. Hoje pela manhã o CMDI fez história, demarcando a educação ambiental como necessidade urgente de prática e reflexão no nosso campus. Bom dia. Bom dia a todos também.